Falando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Michel, tá me ouvindo? Eu vou esperar estabilizar aqui até 19. Boa noite, Paula. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Jonatas. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Aninha. Boa noite, Vini. Boa noite, Michel. Então, pessoal, vamos começar essa história pelo começo dela, tá certo? E aí a gente vai contar tudo que aconteceu até o dia de hoje. O que está acontecendo, pessoal? Existe uma requisição do Tribunal de Contas para o concurso público atender a alguns pontos que foram colocados, certo? E aí o que acontece? Dentre esses pontos, vamos esquecer a briga de proporcionalidade, que isso aí já passou. Dentre esses pontos, tem, por exemplo, a questão do TAF do PCD. O TAF do PCD, se vai ter ou não adaptação, pediu-se esses esclarecimentos para a banca. E parece que existem muitos outros pontos. Então, o problema da questão da lista tá no Distrito Federal a atender essa requisição. Isso não tem a ver com a questão da nova lista ou não, certo? Então, basicamente é isso. E aí, sobre a pergunta que todo mundo está falando: cronograma vai atrasar? Vai atrasar, porque eu não acredito que o Distrito Federal consiga atender a tempo a essas requisições. Outra coisa que aconteceu no certame foi que um grupo de candidatos entrou com um ofício junto ao Ministério junto ao Tribunal de Contas, se insurgindo contra a decisão administrativa. Não é uma reunião, tá? É uma decisão tomada no dia 16. Só que foi impróprio. Não, esse ofício não vai ser conhecido. Até mesmo porque não existe cabimento desse tipo de ato de conduta lá. Então a demora da lista dos 300 não tem a ver com isso, é porque ela impacta em todas as outras fases do concurso. Mas antes de se divulgar uma lista, abrir prazo para recurso, você tem que atender algumas requisições. Como vai ser esse TAF? Vocês imaginam o do PCD? Assim, eu me falha a memória, eu não me lembro do TAF em que foi adaptado para PCD. Se alguém souber, pode me falar. Pode sim, Ana Luísa, pode sim ter uma fase dentro da outra, sim. Isso está virando costume. No Amazonas foi assim, certo? Eu não acredito essa decisão do CCDF não seja vinculante, né? Porque se você colocar uma fase da outra, você privilegia o princípio da competitividade dos concursos públicos, porque os candidatos que moram fora conseguem se organizar melhor para ficar em Brasília e participar de todas as fases. Isso aconteceu no Amazonas. Então, assim, vocês podem ir perguntando, entendeu? Sim, Thiago, eu não vejo maiores preocupações para os 300. O que aconteceu foi que o grupo dos candidatos que se insurgiram contra a lista entraram com ofício pedindo providência para o Tribunal de Contas. Só que eles não detêm a legitimidade para atuar junto à Corte de Contas. Então, assim, além de tudo, o ofício, eles não são um órgão, eles não têm como encaminhar um ofício, né, para a administração. Então tem uma série de impropriedades, inclusive regimentais. A linha de estudante, felizmente sim, tá? Porque, ao que parece, foram muitas requisições. E aí o que eu falo para os candidatos? Eu não tenho, da minha forma, ajudei gratuitamente, como todo mundo sabe. Mas esse processo administrativo que tramita em sigilo, qualquer candidato, de qualquer lado, pode acessar esses documentos fazendo uma petição para entrar como terceiro interessado, que é o processo em que o Tribunal de Contas requisita a Secretaria de Economia que ajuste alguns pontos do concurso. Eu vou respondendo um por um aqui, tá? Ô Michel, aí é a questão da logística do cronograma, mas antes de pensar em cronograma,
O Distrito Federal tem que atender às requisições do Ministério Público de Contas, tá? E não existe a questão de prevalecer a Corte de Contas sobre o MPDFT. Isso não existe. A questão são atuações diferentes em áreas diferentes. Sou do outro estado, necessito mesmo de um cronograma para... Ô, Silva, assim, é o que eu tô falando. Tendo em vista que o Distrito Federal pediu prazo para atender aquele prazo de 30 dias, eu acredito que o cronograma não será cumprido, porque ainda não foram atendidos esses requisitos. Então não vai ter tempo hábil. Alves L, isso eu falei em outra live, certo? É... Aí o que que acontece? A questão do ofício. Parece assim que tipo, para tumultuar o recurso, tumultuar o concurso, né? Porque a coisa já está decidida. Aí vai mandar um ofício que vai para o mesmo relator, para o doutor Michel, para tentar embaralhar o concurso. Lembre-se, esqueça de proporcionalidade. O critério a ser adotado, quem decide na administração, não é? Os critérios, a discricionariedade, a oportunidade. Então, como a Corte de Contas vai fazer, vai falar qual é o critério? Entendeu? Não tem como essa atuação. A atuação da Corte é mais no sentido de economicidade, de eficiência, nesse sentido. Certo? Provavelmente não, porque assim, Aline, vocês devem ter acesso a alguns documentos que eventualmente vazam. Eu digo vazam porque vocês podem ter acesso, tá? Não é vazar ilicitamente, vocês podem pedir acesso a esse processo administrativo. Então, o candidato que quer saber mais do processo, que eu estou falando ao que eu tenho acesso. Eu não tenho acesso a nada mais do que todo mundo aqui teve. Esse candidato tem que pedir acesso a esse processo SEI que está tramitando, do ajuste do concurso, às requisições. Vocês lembram que no dia 18 a Corte de Contas fez uns 10 ou 20 pontos numa decisão para ajustar o concurso? Então, agora teve uma requisição relacionada ao MP. Eu tô lendo, tá? Marcos, eu não vou dar previsão não, tá? Porque eu, inclusive, errei, certo? Exatamente porque eu acreditava que o Distrito Federal ia atender a tempo. Entendeu? Vai ter que abrir novo prazo sim, Gucci. Olha só, lembre-se o seguinte, Michel. A boneca da prova tá ilegal, né? Vamos voltar para trás. No gabarito não saiu as questões comentadas, igual que saiu na PCDF. Ricardo, eu acho que quem vai poder te responder isso melhor tem muita gente que sabe, a Paula vai saber responder, porque esse documento eu não sei se eu vi com a Paula ou eu vi com o Jonatas, mas está em algum lugar. Eu tenho que olhar esse documento. Eles pediram a prorrogação do prazo. Então, quando a administração pede a prorrogação do prazo, logo o cronograma não vai ser cumprido, porque eles estão querendo atender todas as requisições para dar seguimento no concurso. Então, isso não é culpa do lado A ou do lado B, certo? Mas ficar oficiando, denunciando, depois de uma decisão administrativa ser tomada, tumultua. Faça da forma correta. Podem perguntando, tá? Não está vinculada. Não está vinculada, Guilherme, mas aí é o que tá. Como fala? Não está vinculada, mas o que acontece aqui? A administração quer atender para fazer, entendeu? Porque lá no dia 18, eles atenderam, né? Eles atenderam e foram no dia 30, entendeu? Paula, sim, eu cravei. Os 398 voltam. Não, não é ata, Aninha, e não confunda, Aninha. É decisão administrativa. Mas eu quero te falar o seguinte: a decisão do dia 16 não é a mesma coisa do que eu tô falando. Eu tô falando do que o Tribunal de Contas pediu, do MP de Contas pediu para a administração resolver, certo? E aí esse processo ele vai ser, quem tiver o número, peça acesso.
É um processo público, não pode ser sigiloso, certo? Deixa eu ver aqui. É... Tô aqui de olho aqui nas perguntas, tá? Tô tentando subir porque tinha dado uma travada. Não, o fitness é assim, ao meu sentir, ao meu sentir, a Alckmin infelizmente está tumultuando, porque a questão do cronograma sem atender, houve um descompasso entre ela e a administração, né? Eles tinham que agir de forma conjunta. O que mais? Podem perguntar, tá? Eu tô tentando ler a tempo. André, eu concordo também. Eu acho que atender da outra vez, quem puder responder, veja quanto foi esse prazo de 30 dias que o DF pediu. O DF demorou 12 dias para atender. Então, quando foi esse prazo aí que eles pediram? Eles demoraram 12 dias. Ah, Isso, a questão da proporcionalidade já foi resolvida e superada. É outra coisa, não tem a ver com isso. Entendeu? Sim, André, é exato. Existem os meios corretos, ação popular, ação civil pública. Mas o meio correto não é ficar tumultuando na Corte de Contas. A Corte de Contas já está atuando com o MPC, com o MPC junto à Secretaria de Economia. Ah, deixa eu ver o que mais. Mas eles não vão dizer nada, Michel. Eles vão publicar o resultado e abrir o prazo do recurso. Sim, sim, todos da lista vão. E alguns a mais, né? Pode ter essa redistribuição. Ariane, de que adianta você divulgar a nova lista se a nova lista não vai atender ao que o Ministério Público de Contas pediu ou o Tribunal de Contas pediu? É isso que eu tô falando. Então a gente eu tô dizendo não é 398 ou 1.700. A gente, eu digo, é os 2.500. Vamos botar, ou os 3.000. Tem que pedir acesso a esse processo administrativo. Entendeu? Tem que pedir. Sabe? Tem que pedir. E aí é o seguinte, não é parar, não pode parar aí, ó. Falaram aí, treinar. Galera, tem que treinar pro TAF. É exatamente isso. Segue a vida, certo? Vini, isso, chegou esse documento aí, desse ofício aí, e aí eles queriam, Vini, chegou esse ofício aí os candidatos queriam que voltasse ao critério anterior e tal, tal, tal. Só que é um ofício para o Tribunal de Contas, né? É como se fosse o seguinte, você não entrar com um pedido errado, porque você não se comunica com o Tribunal de Contas, né? Não é uma comunicação. Foi errada a forma. É... A chance eu já respondi. Não, gente, eu não tô. Beatriz, eu não tô falando 3.000, eu tô falando das pessoas interessadas nesse concurso. Não sei se você entendeu. Tem que entrar, elas têm que pegar e ir atrás desse processo para saber o que está acontecendo. Qualquer um pode ter acesso, entendeu? Sabe? Então, basicamente, o seu edital, as suas regras, né? Então, se as suas regras, o concurso tem que ser anulado, tá, Beatriz? Porque desde o dia 18 de maio de 2022, desde o dia 30 tinha que ter a fórmula. Então, tem que ser anulado todo o concurso, tá? Se é seu edital, suas regras, então é desde o dia 30 de maio, anula o concurso. Né? Aí eu não sei se é do seu interesse. Deixa eu ver. Abaixar a nota de corte. Guilherme, o que eu acredito é a questão dos candidatos PCDs e dos candidatos hipossuficientes. Essas vagas tem que ir para ampla, tem que fazer um reposicionamento. Entendeu? É, basicamente isso. Não, não vai ter modificação, né? Beatriz, por favor, leia o artigo 9º
da Lei 4949, que diz que o edital tem que ser escrito de maneira objetiva, de forma a possibilitar a compreensão, não adivinhar que as questões sejam distribuídas em português, né? Mas enfim, se você vê o mundo sobre um prisma, sobre só o seu prisma, tudo bem. Pense como quiser, mas leia. Leia a Lei 4949. A Lei 4949 não se resume só ao artigo 59, né? Basicamente é isso. O motivo da demora, Aninha Passos, é essa solicitação do MP de Contas, da Corte de Contas, para o concurso atender alguns pontos, como, por exemplo, o TAF dos PCDs. Eu vou te falar, se for pela vista dos precedentes, e eu tenho vários casos de PCDs, e depois eu conto os casos que eu tenho, mas pelo precedente da ministra Carmen, não teria que ter essa adaptação, certo? Mas a Corte de Contas quer que tenha essa adaptação para o TAF para PCD. Mas aí já sai da igualdade de condições. Então aí o MP quer que, por exemplo, seja feito um edital adaptando o TAF para PCD. Então vai ter que ser um ponto, vai ter que ser corrigido. Então é esse ponto e vários outros pontos que tem que ser corrigidos. Entendeu? Que mais? Uai, Beatriz, lê o artigo 9º. O ovo veio antes da galinha. Você não sabia que ele vem antes da galinha? Então, primeiro, no dia 30, a Corte de Contas no dia 18 de maio, vamos voltar e repetir essa história, gente. Ela falou assim, tem que botar o artigo 59. A banca fez um remendo maluco, só colou o artigo 59 no edital e não expôs a fórmula, certo? Então, a partir desse dia, o concurso está anulado. A ilegalidade começou aí. E não quando a banca decidiu a posteriori e ao arrepio do item 2411 que o critério ia ser português. Na verdade, então vamos fazer o seguinte: o critério tem que ser todo o bloco, certo? Siga a tradição. Não sei da onde tira isso. Lê a Lei 4949. Se você lê ela inteira. Sim, a Ana Luísa Mello tá certo. O cronograma tem grande chance de mudar porque são muitas exigências, são muitas solicitações. Então, o que eu falo aos candidatos, de qualquer um dos grupos, né? Não parece que não vai se unir nunca. Então, se não vai se unir, chega, faz a solicitação, é um pedido de habilitação como terceiro interessado, na forma da Lei 9784, né? Tem lá o dispositivo para acessar o processo, porque é um processo de interesse público. Aí você vai ter a cópia do processo, vai saber o porquê, o que a administração não está atendendo. O que eu sei, tão somente é a questão do TAF, mas se existem outras coisas nesse processo. Entendeu? É... eu tô tentando ser imparcial, Vini. Eu tô tentando explicar o que tá acontecendo. Aí o pessoal quer que eu volte pro meu posicionamento. Não, eu tô explicando o que tá acontecendo. Todo mundo aqui tá interessado que o cronograma saia logo, em ser nomeado logo. Aí fica voltando essa picuinha de proporcionalidade ou não, né? Então, assim, se a pessoa tá insatisfeita com o critério adotado, pague um advogado e entre na justiça e tente mudar esse concurso, né? Por uma ação coletiva, né? Agora, não venha com esse tipo de atitude pra cima. Beatriz, você estudou as básicas, né? Você continua com essa provocação. Mas cuidado com o penitenciário, né? Direito penitenciário é o que desempata. Então a nova lista você pode ficar muito pra trás, sabe? Para com isso, meu Deus do céu. Sim, Paulo, a fórmula é a lei do DF. Eu converso com quem não é fake. Sim, mas se desde o dia 30 de maio, quantas vezes eu vou ter que repetir? Se desde o dia 30 de maio de 2022 tinha que ter essa fórmula, é ilegal você motivar o ato administrativo a posteriori. Veja a jurisprudência do STJ.
fala que a motivação tem que ser prévia e concomitante à edição do ato administrativo. Porque senão a administração vai estar escolhendo e vai quebrar a impessoalidade. Entendeu? Entendeu? É isso, basicamente. Então, eu acho chato, mas assim, eu sei que vai ter briga, mas assim, se os grupos querem que o cronograma saia logo, cada um atua no seu interesse e pressionem. Mas assim, o que não me desce é as pessoas não pegarem e pedirem acesso a esse processo administrativo. Eu ajudei gratuitamente, as pessoas elas sabem, mas eu não vou fazer a solicitação para entrar num processo administrativo, que eu não sou candidato a concurso, né? Em tese, eu nem teria interesse de agir, embora eu possa pedir essa solicitação, eu acredito. Mas vocês têm interesse no processo. Então, vocês, como aprovados, vão, de qualquer um dos dois lados, solicitem, junto à Secretaria de Economia, o acesso ao processo SEI, chama acesso externo. Entendeu? Entra no protocolo lá, faz a petição, pega a lei 9784, leiam ela de novo e solicitem. Sabe? Postar o que, o Michel? Rodrigo Matos, mas a questão é o seguinte: o cronograma é o seguinte, eu penso o seguinte, que a Alckmin jogou um cronograma para pressionar o Distrito Federal que estava com a dificuldade de atender. A Alckmin não quer que aumente o número de candidatos, certo? Rodrigo Matos. É... Daniel, eu não acredito em anulação do concurso. As pessoas ficam colocando palavras na minha boca, entendeu? Não tem, para mim não tem motivo de anular, entendeu? Mas, basicamente, nós temos três prismas para trabalhar: ou proporcional, perdão, ou a lista que atribui a pontuação para todo mundo, atende o interesse público, né? Não o interesse do próprio candidato, ou anular o concurso inteiro e faz um novo, porque desde o dia 30 de maio o concurso está ilegal. É isso que eu tô querendo falar. Mas o que atende mais ao interesse público? Você somar 398 candidatos ou você anular um concurso e gastar novamente com ele? Sim, Ricardo, mas a questão é o seguinte: pega a cópia integral desse processo administrativo, eu ensino para vocês. Vocês vão criar um acesso externo no SEI, vocês vão escrever no Google SEI GDF. Primeiro vocês criam um acesso externo, beleza? Aí vocês têm que ir lá diretamente na Secretaria de Economia. Aí vocês vão saber qual é o número desse processo, né? Que esse processo está rolando pelos grupos. E aí você, como interessado, aprovado no concurso, vai pedir para ter o acesso. Aí você vai lá no SEI e consegue dar o download inteiro do processo. Não vai precisar de advogado, não vai precisar de gastar, porque o meu objetivo aqui é que ninguém gastasse dinheiro. Nem o lado, nem nenhum dos dois lados, sabe? Exato, Ana Luísa, você está muito sublime. Porque a banca, como que você vai conseguir atender? Imagina como você faria um TAF para PCD, como você vai ajustar, são muitas questões. Eu tenho que ficar repetindo. Ah, deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver o que mais, pode ir perguntando. Pode ficar tranquilo que nosso treinamento é em dia, mas pode ir perguntando. Com certeza, Michel. É uma aposta minha. Porque o que acontece? Aí você tem que buscar na lista dos PCDs e dos hipossuficientes, fazer a conta e ver quantas vagas vão para amplo, certo? E aí vocês, candidatos, vocês têm acesso ao Excel, essas listas, saber quantas vagas devem ir. Até mesmo porque o candidato prejudicado vai estar sendo preterido, né? Então ele ganha, se for o caso, se estiver dentro do número de vagas, né? Ele ganha o direito. É...
Silva Bandeira, não. Eu vim aqui para esclarecer porque eu recebi 72 directs deste mesmo assunto, né? Então, é uma questão de problema da administração para atender os pontos. Pensa o seguinte, eu vou dar um exemplo nada a ver. Pega o exemplo seguinte, o TAF do bombeiro. Aí qual o primeiro problema do bombeiro não, vamos pegar outro órgão. O TAF da PM. Primeiro problema, onde vai ser a prova? Vai ser a prova na PM, naquela pista que tem 10 metros a mais, ou no bombeiro, aí tem que fazer uma questão. Aí o Tribunal de Contas vai lá e fala, por exemplo, não, essa pista da PM tem 10 metros a mais. Aquela de barro que todo mundo treinava, lembra? Aí, não, então tem que ser na pista do bombeiro. Aí ele tem que fazer um termo de parceria ou um contrato para pegar e fazer o TAF naquela pista, que é uma das únicas pistas oficiais, ou fazer com a Católica, e por aí vai. Deixa eu ler lendo, tá? É... Deixa eu ver aqui. Cada um faz o seu. Não é. Não é. Deixa eu ver aqui. Se o seu. Davi Cardoso, pega tudo que tá rolando pelos grupos, os processos administrativos, e você vai ver o trâmite. O que que teve? Teve. Teve já pedido cautelar na Corte de Contas. Teve denúncia da questão da distribuição de pontos, teve ofício. Tudo isso gera um processo administrativo. Só que, de tudo isso que aconteceu durante o concurso, tem um processo administrativo dentro da Secretaria de Economia, porque eu vou ficar repetindo, gente, então eu vou falar pela última vez isso, que fala sobre esses trâmites. Deixa eu ver. Pô, quem dera eu tá ganhando honorários pra isso, viu? É... Deixa eu ver o que mais. É... Deixa eu ver, o povo tá aí achando. Eu tô lendo aqui, tá? Eu tô descendo aqui. Não corre risco, Paula. O ofício é uma peça completamente absurda, né? E louca, né, Paula? Porque, primeiro, se é um órgão, você tem CNPJ, o que que você é para mandar um ofício pro doutor